Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos para a nossa segunda parte da nossa série sobre as contradições da Bíblia. No nosso último vídeo nós começamos a falar sobre vários textos demonstrando aí erros, contradições e incoerências dentro da própria Bíblia que as pessoas consideram como inerrante palavra de Deus. E hoje nós vamos estar aqui continuando essa série no nosso material de mais de 70 páginas aqui, que trazem todas essas questões que eu estou mostrando para vocês aqui no nosso canal. Antes de nós iniciarmos, já gostaria de pedir a você, para você vir comigo até o final para se inteirar desse assunto, mas antes deixa aí o seu joinha, o seu like, porque ele é muito importante para a gente, para que esse conteúdo se torne relevante aqui dentro da plataforma do YouTube. E se inscreva aqui no nosso canal, pessoal. Vai aí, rapidinho, se inscreve, ativa o sininho para você ficar por dentro aí das novidades que são colocadas aí semanalmente, tá bom? Bom, vamos aqui para a questão do julgamento, né? Vamos continuar aqui o nosso esboço. As pessoas devem julgar, Mateus 7, 1 e 2, é o texto que todo mundo conhece, né? Não julgue para que vocês não sejam julgados, porque com a mesma medida com que vocês julgaram, vocês vão ser julgados, com a mesma medida com que vocês medirem, vocês vão ser medidos. Aí fala do cisco da trave no olho da outra pessoa e etc e tal. Então esse texto fala que não pode julgar. Só que quando você chega em João, 1 João 4, 1 ao 3, vai falar assim, ó: caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus. Então, ou seja, se a pessoa vai examinar, então ela vai julgar se aquilo é bom ou ruim, ou se o espírito ele procede ou não de Deus. Então, ou seja, a pessoa deve julgar ou não deve? Sim ou não? Tudo deve ser revelado ou não? Quando você pega Mateus 11, 25, fala que nem tudo. Ou seja, por aquele tempo Jesus pronunciou essas palavras: eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Aí quando você pega Marcos 4, 22, vai falar assim, ó: sim, tudo deve ser publicado, porque não há nada em oculto que não deva ser descoberto, nada em secreto que não deva ser publicado, tá? Então não tem essa questão aí. Seria dado algum sinal ou não? O que acontece? Existem textos que vai falar que Jesus que não seria, diz que não seria dado nenhum sinal. Marcos 8,2 vai falar assim: em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. Não, Jesus disse que não seria dado nenhum sinal, exceto de Jonas. Aí, ou seja, já não é mais nenhum sinal, já vai trazer o sinal do profeta Jonas, conforme Mateus 12, 39 e Lucas 11, 29, tá? E sim, o próprio Jesus mostrou muitos sinais. Que aí você pega aqui João 20, verso 30, vai falar assim, ó: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais. E agora, como que fica? Nenhum sinal a não ser o do profeta Jonas, ou inúmeros sinais que Jesus operou. Qual dos evangelistas está certo aí? Ele mandou cumprir a lei até quando? Para sempre, conforme Mateus 5, 17 ao 19. No caso, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota, nem um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, ou seja, para sempre. Só até João. A lei e os profetas duraram até João. Lucas 16, 16 e 17, tá? Então, ou seja, é para sempre ou até João. Onde foi o Sermão da Montanha? Texto Mateus 5,11 vai falar que foi no monte. Lucas 6, 16 e 17 vai falar que foi na planície. Qual dos dois evangelistas está certo? No monte ou na planície? Tem diferença? Tem. No monte você fala de um lugar alto, né? Um local ali que muitos consideram como habitação da divindade na antiguidade, né? Mas a planície já fala de um lugar ali, pode ser um campo gramado, né? Então tem diferença nessa questão, tá? Quando e a quem foi ensinado o Pai Nosso? Há muitos no monte durante o Sermão da Montanha, Mateus 6, 9, somente aos apóstolos num certo lugar, conforme Lucas 11, 1 e 2. Então, ou seja, o Sermão da Montanha foi para os apóstolos ou foi para a multidão? Jesus ele tinha uma própria casa? Será que ele tinha uma casa? O texto de Marcos, quando você pega o texto aqui de Marcos,
2, 1 e 2 e 13 ao 15, aí você veja que o texto ele vai falar que Jesus ele tinha uma casa. Esse texto vai falar que ele tinha uma casa com esses outros textos de Marcos. Só que Lucas 9,58 fala que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, ou seja, ele tinha uma casa ou não tinha? Como que fica aí agora? Para vocês verem, pessoal, eu não vou fazer aqui muito. Provavelmente eu não vou fazer desse material todo, tá? Eu vou colocar apenas a maioria das contradições para vocês verem e tirarem conclusões por si mesmos a respeito dessa questão. Para vocês verem que não tem inspiração alguma. Eu já vim falando dessa questão aqui, tem uns vídeos aí, os bastidores da Bíblia Sagrada. No meu canal vocês podem pesquisar e vocês vão ver se realmente existe uma inspiração por detrás do processo da composição do cânon, né, do que nós temos conhecido hoje como Bíblia. E agora estou trazendo as contradições que existem, porque as pessoas falam que não existem contradições, mas eu estou mostrando que realmente existem, tá? As boas obras devem ser vistas? Mateus 5,16 fala que sim. Mateus 6, 1 ao 4 fala que não. E aí? As obras têm que ser vistas ou não? Como que fica agora, hein, pessoas, senhoras e senhores? Como que fica agora? A salvação é só para os judeus ou os gentios também? Jesus disse que é só para os judeus. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas à casa de Israel, tá? E ele também fala em Mateus 10, 5 ao 6, não ireis ao meio dos gentios. Aí fala lá também que a salvação vem dos judeus, conforme João 4, 22, e também tem o texto lá de Romanos, o próprio Paulo vai falar, Israel em peso será salvo como está escrito. Então, você tem essa questão. Paulo, ele disse que é para os gentios também. Aí fala assim, ó, essas palavras encheram de alegria os pagãos que glorificavam a palavra do Senhor. Então, ou seja, era somente para os judeus ou era também para os gentios? Ou seja, alguns evangelistas como Mateus e João vão trazer que não, que era apenas ali para os judeus. Porém, Paulo vai falar que era também para os gentios. E agora, quem está certo? Ou seja, os discípulos, os apóstolos ou Paulo? O arrependimento ele é necessário? Atos 3,19 fala que sim. Lucas também corrobora com essa ideia. Porém, Romanos 11, 29 ao 32 fala que não, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então, ou seja, fala que não. Então, fica aí uma questão para vocês. A pessoa, ela precisa se arrepender ou ela não precisa se arrepender? Quem recebe misericórdia de Deus? Os não crentes recebem misericórdia, Romanos 11, 32. Só os crentes em Jesus recebem misericórdia, aos não crentes resta a ira de Deus, conforme João 3,36. Só os crentes batizados recebem a misericórdia, Marcos 16,16. A misericórdia não pode ser predeterminada, Deus dá quando e a quem quer, conforme Romanos 9 ao 18. Qual deles está certo? Qual desses escritores tem a verdade absoluta? Ou seja, a inspirada palavra de Deus. Qual deles está trazendo a inspirada palavra de Deus? Né? Qual deles? Quem se salvará? Todo aquele que invocar o nome do Senhor, conforme Romanos 10, 13 e Atos 2, 21. Apenas os predestinados se salvarão. Aí nós temos Atos 13, 48, Efésios 1, 4 ao 5, 2 Tessalonicenses 2, 13 e Atos 2, 47. Ou seja, somente os predestinados ou então aquelas pessoas que ali estão ali, além dos predestinados, aquele que invocar o nome do Senhor. Qual deles está aí mais correto, né? Jesus ele vai rejeitar alguém? João 6, 35, 37 fala que não. Aquele que vem a mim não terá fome e quem crê em mim nunca terá sede. Que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Sim, conforme Mateus 7, 21, 23 vai falar, Senhor, não profetizamos nós em teu nome. Aquela passagem que todo mundo conhece que fala da separação das ovelhas e dos bodes. Aí vem a questão, Jesus ele vai rejeitar alguém ou ele vai rejeitar ou não vai rejeitar? Porque conforme essa parábola, ele está rejeitando alguns. E aí, como que fica agora? A salvação vem pela fé ou pelas obras? Esses textos aqui, todo mundo já conhece, né, pessoal? Pela fé, não pelas obras. Ele tem Efésios, Romanos, Gálatas, fala sobre isso.
pela fé e pelas obras, conforme o texto de Tiago ali, né? Que vai falar que a salvação não é somente por fé, mas também é necessária às obras. Qual deles está certo? Ou seja, Paulo, que escreve essas cartas, ou Tiago? O que acontece com os justos? Eles terão vida eterna e os injustos o inferno, conforme Mateus 25:46. O justo apenas se salva, 1 Pedro 4:18, e não existem justos, Romanos 3:10. Não há um justo, nem um sequer. Tem esse texto lá, tá? O que fazer para ser salvo? O que uma pessoa precisa fazer para ser salvo? Ela precisa crer e ser batizada ou irá ao inferno? Marcos 16:16 compartilha dessa ideia. Não precisa crer, apenas ser batizado pela água e pelo Espírito. Aí tem João 3:5 que corrobora com essa ideia. Só perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13, basta invocar o nome do Senhor. Atos 2:21, se crer em Jesus, até os parentes serão salvos. Ou seja, Atos 16:31 vai falar assim, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Não é isso que as pessoas utilizam hoje para falar? Que uma pessoa que crê vai salvar ela e a casa dela? Não é isso que as pessoas colocam? Simples, basta ter esperança para ser salvo. Romanos 8:24 vai trazer assim. Só precisa declarar que acredita na ressurreição de Jesus. Romanos 10:9. A salvação está garantida automaticamente pela graça. Ou seja, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça e pela fé. Efésios 2:8. Basta acreditar que a Bíblia é a verdade. 2 Tessalonicenses 2:10-12. A salvação é só pela misericórdia de Deus. Aí vem as perguntinhas aqui para vocês, pessoal. Qual dessas especificações aqui é a correta, a inspirada palavra? Ou seja, a pessoa para ser salva, ela precisa crer e ser batizada ou ela vai para o inferno se ela não fizer isso. Ela não precisa crer, mas apenas ser batizada pela água e pelo Espírito. É só perseverar até o fim. Ou seja, basta ela invocar o nome do Senhor. Se ela crer em Jesus, até os parentes serão salvos. Basta ter esperança para ser salvo. Ela precisa declarar que acredita na ressurreição de Jesus. A salvação está garantida automaticamente pela graça e pela fé. Basta acreditar que a Bíblia é a verdade. E a salvação é só pela misericórdia de Deus. Qual desses textos, qual desses escritores está certo, está correto? Qual deles contém a inerrante palavra de Deus? Qual deles? É só uma perguntinha para a reflexão de vocês, tá? Quem será salvo? Qual pessoa que vai ser salva? Qualquer um que invocar o nome do Senhor, Atos 2:21, Romanos 10:13. Nem todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Mateus 7:21. Só quem o Senhor escolhe será salvo, Atos 2:39. Qual desses está certo? Somos justificados pelas obras ou pela fé? Pelas obras, não só pela fé, Mateus 7:20-21, Romanos 2:6, 2:13, 2:24. Pela fé e não pelas obras. Aí nós temos João 3:16-17, Romanos 3:27-28, Efésios 2:8-9 e Gálatas 2:16. Qual deles está correto? Quantas vezes se pode ser perdoado? 70 vezes 7 ou somente uma? Ou seja, Hebreus 6:4-6, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que quanto a eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Ou seja, a pessoa ela pode ser perdoada 70 vezes 7 ou apenas uma única vez. Como que fica aí agora com base nesses textos, né? Fica uma questão complicada, porque Jesus ele fala que é 70 vezes 7, ou seja, é um número de perfeição, né? Que designa ali que a pessoa ela tem que ser perdoada plenamente. Mas aí você chega ali, que alguns pegam o número como literal, né? E fala que a pessoa tem que ser perdoada quantas vezes ali ela chegar para poder pedir o perdão. Só que o texto de Hebreus fala que é apenas uma única vez. E aí? Qual deles está certo agora? Quando o divórcio é errôneo? Sempre, menos no caso de infidelidade, Mateus 5:32. Sempre por qualquer motivo, Marcos 10:9-12. Ou seja,
somente em caso de infidelidade ou por qualquer motivo, né? Conforme Marcos 9, 10, 9 ao 12. Jesus ele aprova a destruição de inimigos? Sim, ensina Jesus através de uma parábola. Ele vai falar assim, ó. Quando, porém, aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Ou seja, isso aí é o próprio Jesus que fala. Não, você deve amar seus inimigos. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não. Jesus ama seus inimigos e os manda para o inferno. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, aí tem essas questõezinhas para os senhores aí pesquisarem e acharem uma solução. A tentação, ela é boa ou ela é ruim? É ruim e deve evitar. Mateus 26, 41 fala isso. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. É boa e deve desejar. Tiago 1,2 fala, meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passagem por várias provações. E aí? A pessoa ela deve passar por uma provação ou não? Qual dos dois aí está correto, né? E o interessante é que essas questões aqui da inerrância, pessoal, você veja que existem muitas contradições e você veja que é dentro do próprio texto em português você consegue enxergá-las. Por isso que as pessoas, eu incentivo as pessoas a realmente pesquisarem, analisarem, estudarem. Tudo que é colocado no canal aqui, vai lá, pesquisa, faz a sua pesquisa mais profundamente para que você aí chegue às suas devidas conclusões, tá? Para que você não dependa de líderes religiosos que ocultam a verdade de vocês, tá? Deus tenta alguém ou não? Sim, Deus tenta e envia provações aos crentes o tempo todo. Mateus 6,13 e Tiago 1,2. Não, Deus nunca tenta ninguém. Tiago 1,13 vai falar sobre isso. E sim, Deus tenta e faz errar só de sacanagem. Deus lhe envia a operação do erro para que creiam na mentira. 2 Tessalonicenses 2,11, tá? E aí, como que fica agora? Deus ele tenta e envia provações aos crentes o tempo todo. Ele nunca tenta ninguém ou ele tenta e faz errar de sacanagem. Qual dos escritores está certo? Ou seja, os escritores de Mateus e Tiago ou os escritores ali, o escritor de Tessalonicenses. Ou seja, os escritores de Mateus e Tiago, ou apenas o escritor de Tiago, ou apenas o escritor de Tessalonicenses. Qual deles? Pense no amanhã ou não, não se preocupe com o amanhã, Deus cuidará de tudo. E nós temos Mateus 6, 25 ao 34, não esteja ansioso quanto à vossa vida, que é um texto aí que todo mundo conhece. Quem não se preocupa com o amanhã é pior que o incrédulo. Segundo, cuida dos seus, especialmente da sua família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Tá, e aí? Como que fica agora essa questão? Né? Levem as sandálias, túnicas e bordão. Nem sandálias, nem túnica, nem bordão. Mateus 10, 9 ao 10 vai falar que não deve levar nada disso. Nem sandálias, nem túnicas, nem bordão. Só que, porém, quando você pega Marcos 6, 8 ao 9, vai falar que a pessoa pode levar bordão e sandálias. E aí? Como que fica agora? Jesus, qual que é a ordem verdadeira e inspirada aqui no texto bíblico? Foi aqui que falou que Jesus, os seus discípulos tinham que levar um bordão e sandálias? Aqueles que não tinham que levar nada. Qual deles está certo? Em Jesus teria paz ou não? Jesus disse que nele teria paz. João 16:33. Para que em mim tenhais paz. Jesus disse que não veio trazer paz. Não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não vos digo. Ou seja, Lucas 12:51 também vai falar. Então, ou seja, ele veio trazer paz ou não veio? Como você dá crédito a uma pessoa que não vem trazer paz, mas guerra na terra? João Batista e Elias eram profetas? Jesus ele disse que sim. Lá em Mateus 11, 9, 17, 12 ao 13, vai falar que eram sim profetas. João ele disse que não. Né? Que quando eles perguntaram para ele se ele era Elias ou se ele era um profeta, ele respondeu que não. E Elias ele era um profeta. Se João ele fala que ele não era profeta, então ele não tinha o espírito de Elias, como muitos alegam aí, que também é uma outra profecia que cai por terra aí nessa questão da inerrância bíblica. Estão vendo, pessoal, como que essa questão da inerrância, essa questão que as pessoas colocam que a palavra de Deus ela é inerrante, etc e tal, você veja que não tem
Nada de inerrância? Jesus era manso e humilde ou violento e vingativo? Qual que ele era? Manso e humilde, conforme Mateus 11:29, aliás. Violento e vingativo. Porque você pensa assim, aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração. Mateus 11. Quando você pega Mateus 21, fala assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, tá? Então ele fala dessa questão, tá? Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, ou seja, era ou não era? Será qual dos evangelistas aí, qual dos os que escreveram o texto estão aí corretos? Ele era uma pessoa humilde ou uma pessoa violenta? Mansa e humilde ou violenta? Jesus disse para guardar-se da levedura de quem? Dos fariseus e saduceus, ou dos fariseus e de Herodes, né? Que tem os textos aí, vocês podem estar pausando o vídeo para vocês verem. Jesus ele fundou sua igreja sobre Satanás? Como assim? Não, Mateus 16:18 fala assim: eu lhe digo que você é Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Todo mundo conhece esse texto, Mateus 16:18 e 16:20 e 16:18. Só que quando você pega Mateus 16:23, olha só o que Jesus vai falar. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Peraí. Se ele chamou o próprio Pedro de Satanás, como que ele vai fundar a sua igreja sobre o Satanás? Uma vez que Pedro esteja sendo colocado, que a igreja de Cristo vai ser edificada sobre ele. E agora, como que fica essa aí? Como escapar dessa questão aí, dessa tamanha contradição? Quem pede favor a Jesus? Por Tiago e João. Tem a mãe deles, ou seja, Mateus 20, 21, ou eles próprios, conforme Marcos 10, 35 ao 37. Qual deles aí que pede de uma forma correta? Ou seja, a mãe ou eles próprios? Né? Qual deles que está correto aqui? Jesus tem poder para dar esse favor ou não? Um texto de Mateus 20, 23 e 10, 4 vai falar que não. O texto de Mateus 28, 18 fala que sim. E João 3, 35 corrobora com esse sim, tá? Então, ou seja, ele tem poder para dar essa oportunidade para os discípulos ou não? Jesus cura um ou dois cegos. E um texto fala que é dois. Em outro texto fala que é apenas um. Qual deles está certo? Ou seja, Mateus fala que é dois e Marcos fala que é um. E aí? Quem está correto? Jesus curou muitos ou todos os doentes. Tem texto que fala que ele curou todos. Mateus 8,16 fala assim: curou todos os que estavam enfermos. Lucas 4,40 vai falar: todos que tinham vários tipos de doença, ele os curou. Muitos, mas não todos. Aí fala assim, Marcos 1,34. Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Muitos, não todos, tá? Ou seja, são muitos ou todos que ele curou, né? Quem perguntou o que é Jesus? Todos do conselho perguntaram se é filho de Deus. Lucas 22, 70. O sumo sacerdote perguntou se é o Cristo, filho de Deus. Mateus 26, 63. O sumo sacerdote perguntou se é o Cristo, filho de Deus. Marcos 14, 61. E o sumo sacerdote perguntou sobre seus discípulos e sua doutrina. Qual desses textos aí, evangelistas, estão aí, os supostos evangelistas, estão corretos? O que Jesus responde? Tu disseste, né? Vós dizeis que eu sou? Ou simplesmente ele afirma eu sou? Qual deles aí que ele chegou a afirmar? Ou seja, ele fala ali a questão, os que disseram, ou seja, se referindo ao sumo sacerdote, vós, no caso, ao sinédrio, ou ele está afirmando? Qual dessas questões está certa? Onde Jesus acusou Pedro de negá-lo no Monte das Oliveiras, no aposento onde comeram a Páscoa, qual dos evangelistas que está certo? Mateus traz o Monte das Oliveiras. Lucas vai trazer aonde eles comeram a Páscoa. Qual deles está correto aí? Lembrando, pessoal, que se você quiser adquirir esse material, você pode entrar em contato comigo. Os meus contatos estão na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato e adquirir esse material com todas essas contradições, mais de 70 páginas, tá?
só sobre essa questão de contradições da Bíblia, tá? Quando Pedro negou Jesus, antes do galo cantar, Mateus 26, 34, aí Lucas 22, 34 também vai falar que o galo dessa questão também, João também vai corroborar, e Marcos vai falar que era antes, ou seja, enquanto Mateus, Lucas e João falam que é depois, Marcos vai trazer que é antes. Qual deles está correto agora? Sendo que o Evangelho de Marcos é considerado como o mais antigo pela maioria dos estudiosos, tá? Quantas vezes o galo cantou? Uma vez? Ou ele cantou duas vezes? Mateus vai trazer que é uma vez, Marcos vai trazer que é duas. Qual dos dois está correto? A quem Pedro negou Jesus nas 3 vezes? A quem Pedro negou? Aí vai falar aqui, ó. A primeira negação, você pega alguns textos, vai falar que a porteira, uma criada, uma das criadas do sacerdote e uma certa criada. A segunda negação, disse-lhe os que ali estavam. Outra criada, a mesma criada, outro homem. E a terceira negação, que pode ser um dos servos do sumo sacerdote, os que ali estavam, os que ali estavam em certo outro momento, outro homem, de acordo com a tradição da Bíblia, outras combinações e contradições serão encontradas. Então, que seja, qual desses relatos está correto aqui? Foi porteira criada, uma das criadas do sumo sacerdote e certa criada, os que estavam ali, a mesma criada e um outro homem, ou os servos do sumo sacerdote que ali estavam, as pessoas que estavam reunidas ali também e um outro homem. Qual deles que realmente negaram a Jesus? Qual deles que viram Pedro ali, que Pedro negou Jesus para eles? Quem comprou o campo do oleiro? Tem um texto que fala que foram os principais sacerdotes, Mateus 27, 6 ao 7, e Atos 1, 16 a 19 vai falar que Judas comprou, ou seja, foi Judas ou os sacerdotes que compraram o campo ali chamado Campo de Sangue. O que Judas fez com o dinheiro? Ele jogou no templo, usou para comprar o campo. Se ele tinha jogado as moedas para os sacerdotes, então ele não tinha dinheiro ali, ele não ia utilizar aquele dinheiro para comprar esse campo. Porque Atos fala que ele comprou o campo. E agora, como que fica uma vez que ele tenha se despido desse dinheiro? Ou seja, ele tenha lançado esse dinheiro lá para os sacerdotes e abriu mão dele. Como que fica? Judas, ele morreu. Judas, depois de remessar as moedas de prata do santuário, retirou-se e foi enforcar. Ou seja, como que Judas morreu? O texto fala que ele se enforcou. O texto de Atos, ou seja, o texto de Mateus 27, 5 fala que ele se enforcou. Atos 1, 18, 19 fala que ele caiu de cabeça. Qual dos dois está correto? Sobre essa questão tem um vídeo aí no meu canal do YouTube que fala aí. 2 vídeos, né? Que Judas não se suicidou e as provas que ele realmente não se suicidou. Você pode pesquisar aí e você vai ver aí essa questão que é totalmente diferente da grande maioria coloca aí. Jesus respondeu às acusações ou não? Não respondeu nenhuma conforme Mateus, respondeu algumas conforme Marcos, respondeu todas conforme João. Qual deles está correto aí, pessoal? Eu não estou lendo os textos, tá? Quem quiser adquirir o material pode entrar em contato comigo, que eu não estou lendo para poder não delongar. Mas eu estou deixando as referências, vocês podem pausar o vídeo e ler, pesquisar para vocês verem aí se realmente o que eu estou falando tem razão ou não, tirar suas próprias conclusões, né? Qual roupa deram a Jesus? Alguns colocam que foi o carmesim vermelho, Mateus vai trazer, uma capa de púrpura, conforme Marcos e João, e tem um manto esplêndido, conforme Lucas. Qual deles está correto? O que dizia o letreiro acima da cabeça de Jesus? Este é Jesus, o rei dos judeus. O rei dos judeus. Este é o rei dos judeus em 3 idiomas, tá? E os 3 idiomas, Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. Qual desse que está correto, tá? Qual deles? Jesus e Deus são o mesmo? Não, ele foi abandonado pelo Pai. Mateus traz isso. Sim, são mesmo ou não? João vai trazer essa questão aí, tá? Então, ou seja, ele era ou não era ali o próprio Deus. O que disse o centurião? Verdadeiramente este era filho de Deus. Verdadeiramente este homem era filho de Deus. Na verdade, este homem era justo. Não havia centurião, conforme João 19, 31 ao 37 vai falar que não havia centurião ali. E aí, quem está correto aí agora, pessoal? Quem está certo?
Para vocês verem que realmente não tem essa de harmonia de evangelho, igual a gente pega as Bíblias aí de estudo, a gente vê lá a harmonia dos evangelhos, né, os quadrinhos tudo bonitinho, colocando as passagens paralelas ali umas às outras, para denotar supostamente que essas passagens concordam entre si, mas quando você pega para analisá-las com mais detalhes, observando com mais pormenoridade, você vai ver que existem sim uma falta de harmonia e contradições que envolvem essa questão desses textos. Que hora Jesus ele foi crucificado? Na terceira hora? Depois da hora sexta? Qual das 2 horas está correta? Ou seja, na terceira hora ou depois da hora sexta? Na terceira hora, Marcos vai trazer a terceira hora. João já vai trazer que é depois da hora sexta. Qual dos dois está correto? As mulheres, elas estavam longe ou perto? Olhando de longe, conforme Mateus, Marcos e Lucas, e junto à cruz de Jesus, conforme João. Qual deles está correto? Estavam olhando de longe ou estavam ali junto à cruz? Quais foram as últimas palavras de Jesus? Meu Deus, por que me abandonaste? Conforme Mateus. Meu Deus, por que me abandonaste? Conforme Marcos, né? E Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas traz dessa forma e João traz tudo está consumado. Qual dessas palavras foram as últimas de Jesus aí? Para vocês verem que cada evangelista ele traz ali uma fala final para Jesus. Você veja que eles não concordam entre si. Havia guarda na tumba de Jesus? Mateus vai trazer que sim. Marcos já vai trazer que não. Quem que está certo? Ou seja, José que fecha o sepulcro, né? Nós temos o texto lá que José que fecha o sepulcro. Aí tem o texto de Lucas que vai falar que José não fecha nenhum sepulcro. E aí? Como que fica aí agora? Quem está certo nessa questão toda aí? Quando as mulheres chegaram a pé do sepulcro havia sido removida, Mateus vai dizer que não. Marcos, Lucas e João vai dizer que sim. E aí? Qual deles está correto? Houve um terremoto ou não houve? Mateus diz que sim. Marcos e Lucas vão falar que não houve terremoto. Quem está certo, pessoal? Então eu estou passando aqui para vocês verem. É só para vocês verem a quantidade de contradições que existem, tá? Vocês verem que são mais em relação ao Novo Testamento do que propriamente ao Antigo. Então, para vocês verem que existe sim contradições aí gritantes, né? O que fizeram os visitantes do sepulcro? Ou seja, eles foram rapidamente avisar os discípulos, avisaram aos 11 e todos os demais, ou fugiram com medo e sem avisar ninguém? Mateus, Marcos ou Lucas que estão certos nessas questões, porque cada um traz de uma forma. Mateus falam que foram rapidamente avisar, Lucas falam que avisaram os 11 e os demais, e Marcos fala que eles fugiram. E aí, quem está certo? Onde foi a primeira aparição de Jesus? Ao lado do sepulcro, conforme João? No caminho próximo à tumba, conforme Mateus? Ou na estrada para Emaús, conforme Lucas? Quem duvidava da ressurreição? Só um. Tomé, conforme João. Alguns duvidaram, conforme Mateus, ou todos duvidarem, conforme Marcos, Lucas. Todos chegaram a duvidar. Quem está certo? Por quem o sangue de Jesus ele foi derramado? Por muitos, conforme Marcos e Lucas. Aliás, conforme Marcos, né? Por muitos. Ou por seus apóstolos. Conforme Lucas 22:19, que vai dizer o seguinte, ó. Este cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Quem que são os vós que estão ali envolvidos ali no contexto ali? Os discípulos. Então, ou seja, o sangue foi derramado por muitos ou apenas para os discípulos? Fica complicado, porque se foi só para os discípulos, não tem salvação para ninguém não, tá? Jesus carregou sua própria cruz ou não? Não, Simão de Cirene foi obrigado a levar a cruz. Marcos, Lucas e Mateus vão trazer dessa forma. Porém, João fala que ele carregou a própria cruz, né? João vai trazer dessa forma. Ou seja, ele foi ajudado ou não foi ajudado? Os que ofereceram a Jesus para beber, o que eles ofereceram? Mateus vai trazer que ofereceram vinagre ou então vinho. João vai trazer que ofereceram apenas vinagre. Aí Marcos já vai trazer que foi vinho com mirra. Então qual deles está certo aí? O que fez Jesus com a bebida oferecida na cruz? Ele recusou, conforme Marcos?
Ele provou e recusou, conforme Mateus ele fala, ou então ele aceitou e bebeu, conforme João? Qual que está certo aí? Ou seja, ele recusou, provou e recusou, ou aceitou e bebeu? Quantos ladrões insultavam Jesus na cruz? Os dois, conforme Mateus e Marcos vão trazer que eles insultavam a Jesus? Ou apenas um, conforme Lucas? Qual que está certo? Onde Jesus ele foi sepultado? Em um túmulo novo perto da cruz, conforme João, Marcos e Lucas, ou no túmulo novo de José, conforme Mateus? E para nós fecharmos esse vídeo de hoje, né, dessa série, havia uma pedra fechando a tumba? Sim, conforme Mateus e Marcos, ou não, conforme Lucas e João? Então fica aí a segunda parte da nossa série das contradições para você ver que existem inúmeras. No próximo vídeo nós vamos estar aí continuando a nossa série sobre a questão das contradições bíblicas aí, para colocar de vez abaixo essa questão da inerrância bíblica, que muitas pessoas aí, religiosos, pastores e muitos outros acreditam que o livro que é considerado como sagrado, ele não tem nada de sagrado, tá? É apenas um livro ali que foi compilado, forjado, montado para manipular e controlar as pessoas, como tem acontecido nos dias de hoje. Agradeço vocês por ter ficado aqui comigo até o final desse vídeo. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar e se inscreva aqui no nosso canal. Ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades. No mais, eu agradeço a todos vocês. Desejo muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.